Bom dia, excepcional dia a todos vocês. Valdir com suas gotas homeopáticas. No vídeo anterior eu falei sobre 90% nós somos espirituais, 9% é alma, que tem a mente, as emoções, as vontades, e 1% é corpo. E nós invertemos os valores. Mas a Bíblia diz em Lucas 4, 33, 37, ouça com atenção. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito maligno, e bradou em alta voz: "A que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prender-nos? Bem sei que és o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai dele." Este saiu dele sem lhe fazer mal. Então, existem dois tipos de vida espiritual. Então, nós sabemos que o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus. Nós sabemos que o homem teve o livre-arbítrio. Deus não fez robô, deu o livre-arbítrio para o homem lá no Éden, de ele viver eternamente na presença dele, porque ele vinha na viração do dia se relacionar com o homem, mas falou: dessa árvore você não se alimenta de todo o jardim. E ele quis conhecer o bem e o mal, ele escolheu sair da presença de Deus. Então aí você já conhece que houve a maldição para o homem, para a mulher, para a serpente e também para a terra, porque a terra não tinha brolhos e assim por diante. Então, o próprio espírito do demônio reconhece que Jesus é o Cristo. É interessante isso, né? Então, existem dois tipos de pessoas: as pessoas boas, que vivem em Deus, que reconheceram o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, que sabe que ele, como homem, não consegue, porque nós somos pecadores, e a própria Bíblia diz que todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus, e que precisa desse Cristo para retornar ao Pai. Então, nós só retornamos ao Pai através de Cristo, e é o único caminho, não tem 2, 3, é o único caminho. Então, Efésios 5, 18 e 25 diz assim: as manifestações boas das pessoas boas. Então, você conhece quando uma pessoa é boa se as manifestações são boas. Por exemplo, amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Quem não gosta de se relacionar com uma pessoa íntegra desse jeito? Só que essa integridade vem pelo Espírito de Deus e não pelo Espírito do inimigo. O espírito do inimigo vem, que são as manifestações do mundo ou da carne, que é a mesma coisa: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, inveja, bebedices, glutonarias. Estes são os efeitos do outro reino. Então, existem dois reinos: o reino de Deus e o reino do inimigo de Deus. Então, quando você vê uma pessoa com esses comportamentos ou com aqueles comportamentos, você sabe de que reino ele pertence, né? Então, o homem então perdeu essa comunhão com Cristo lá no paraíso. Perdeu essa comunhão lá no paraíso, e com Cristo ele consegue retornar ao paraíso. Ou seja, nós estamos aqui galgando, crescendo, cada dia mais nos purificando, né? Então, a nossa comunhão com Cristo, ela tem que ser constante, diariamente, né? Nós já vimos que a composição do homem é a mesma da terra, e que a própria Bíblia reafirma que nós somos pó, e pro pó nós vamos voltar, e nós vamos voltar. Agora, os 90% que nós somos espirituais, que é o fôlego da vida que Deus colocou nas narinas do homem quando ele formou o homem, ele colocou o Espírito. Então, o Espírito é consolador, o de Deus, não do inimigo. O do Espírito do inimigo é destruidor. Então, é consolador, ele traz amor, alegria, paz. Então, você vê pessoas que têm o Espírito de Deus, que são pessoas que passam por lutas, por provações como qualquer outro ser humano, mas a posição dele, a confiança dele no Senhor Jesus é totalmente diferente. Ele não se desespera, ele confia e aguarda que o melhor de Deus está por vir. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O homem espiritual, ele confia e crê nisso.
Então, o Espírito Santo é consolador, o Espírito Santo é testemunha de que Jesus veio e veio para resgatar o homem com a eternidade, e o Espírito Santo é santificador, ou seja, nós viemos cheios de pecados, cheios de defeitos, cheios de impureza, e ao longo que a gente vai vivendo a vida de Cristo, a gente vai se purificando. Agora, para estremecer, é saber que nenhum ser vivo, olha isso, nenhum ser vivo, além do homem, possui o Espírito Santo de Deus. Então, só nós, homens, possuímos o Espírito Santo de Deus. Os animais, as criaturas, nenhum ser vivo na terra tem o Espírito Santo de Deus. E é interessante também a gente saber, 1 Coríntios 2,10 diz assim: Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, ou seja, examina, até mesmo a profundeza de Deus. Então, nós conhecemos a Deus, a profundeza de Deus, logicamente nem a sua totalidade, mas pelo Espírito que habita em nós. E o maligno, eu vou falar mais uma vez, já li o texto anterior, ele sabe, olha os faraós naquela época de Cristo, não, bem antes, né? Quase 3.000 antes de Cristo, no início da história, né? O próprio faraó, que é representante de um maligno, uma pessoa maligna, né? Não representante de um maligno, disse aos seus oficiais: acharíamos porventura alguém como este homem em quem há o Espírito de Deus? Ou seja, um homem mau, um homem que vive nas trevas, porque quem não está na luz está nas trevas, quem não está em Deus está no inimigo de Deus. É simples assim, não tem meio termo. Então, o homem mau, o homem que está nas trevas, que era Faraó, que era sanguinário, ele mesmo reconheceu que o homem de Deus era o homem que estava cheio do Espírito de Deus. Então, é fácil nós conhecermos as pessoas que são de Deus e as que não são de Deus. É só olhar, conviver um pouquinho com eles e olhar as suas atitudes, as suas reações frente à adversidade da vida. E nessas adversidades é que a gente vai conhecer aquele que é luz e aquele que não é luz, que é trevas, né? E para terminar, Salmo 139, de 7 a 14, profundíssimo, presta bastante atenção que eu vou ler agora na própria Bíblia. Diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, a minha vida, a minha psique, a minha alma e o meu corpo. Tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então, você foi feito e formado para a glória de Deus. E nós estávamos longe. Em Cristo Jesus nós voltamos a estar próximo. Então hoje é um dia de você fazer reflexão. Você não foge da presença de Deus. No dia do juízo final, ou você entra na graça dele através de Jesus Cristo, que você aceitou em vida aqui na terra, ou você entra no juízo dele. Então Deus é graça, mas também é juízo. É como aquele homem que faz o mal, que mata, assassina, rouba, estupra. Ele pode ser salvo por Cristo Jesus, mas vai pagar aqui na terra pelos seus feitos. E em Cristo Jesus, não, na vida eterna é assim. Nós temos a graça de Deus, que veio através de Cristo Jesus,
Mas aqueles que não o aceitaram já estão condenados. Então vai para a justiça de Deus. Eu quero que você esteja na graça. Amém?